cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem. Uma cidade sem ele vive cheia de ninguém. Toda cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem. Uma cidade sem ele vive cheia de ninguém. A cidade vive dos que vivem nela, já dizia o grande locutor. Sem ela, qualquer cidade seria um jardim faltando flor. Tipos populares, boêmios sem fim, nos bares, becos, esquinas, vivem felizes sim. Viva a cobra fumando, Maria Preta, Zé Bolo Flor. Em cada esquina uma saudade, em cada canto uma canção. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam felizes em estar participando desse evento grandioso e pensando aí cada vez mais nesse cuidado com as pessoas. Eu sou Yolanda Garcia, eu sou professora em fim de carreira e também nesses momentos da vida eu escrevo e eu gosto muito de contar história, eu gosto muito da contação de história porque eu acho que isso tudo transforma. E é desse mundo que eu venho agradecer imensamente o carinho por ter recebido esse convite, estar aqui tendo a oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Nesse espaço eu venho mostrar para vocês lembranças de contos de fada. Lembranças de contos de fada é a história de uma mulher que ela vai voltar ao tempo de criança e contar um pouco de suas memórias. E ao contar essas memórias, ela vai lembrar que quando ela era menina, do que ela fazia, de como ela brincava, com quem ela brincava com seus irmãos, onde que ela vivia nessa área rural, contando um pouquinho do que seu pai fazia e contando as brincadeiras de criança. Brincadeiras de roda, passar anel, brincadeiras de subir em árvores, mas também os cuidados que ela tinha junto com a mãe para cuidar dos irmãos e cuidar da casa. Então ali ela fala do bolinho de chuva, do pão no forno, fala do doce feito no tacho, do pudim, fala também como que era a sua vida para ir para a escola, para estar estudando. Em cada espaço dessa ela vai remetendo a um personagem de alguma história. Então a história começa assim: não era a menina bonita do laço de fita, mas era uma menina que tinha negra, que usava roupa de chita. Não era Branca de Neve dos 7 anões, mas era uma menina que tinha 7 irmãos. E aí ela vai decorrendo, contando as suas histórias. E lembra também, né, nessas lembranças, dos momentos de lua cheia, das rodas, em que sentava ali junto com seus pais para estar contando os casos de assombração, casos de medo e tudo isso que era possível estar sendo contado. Então, é um livro que foi muito gostoso para escrever e ele, sempre que as pessoas leem, remete um pouquinho da história de cada um. Então, viver, né, relembrando a infância é muito bom. Ele está disponível, tem um link para que vocês acessem aí e adquira esse material. Eu agora, nessa transição de carreira, eu sou educadora parental e gosto muito de colocar os contos nos meus encontros, porque encantam. Aquilo que a gente diz que conto foi feito para criança, não é verdade, conto foi feito para gente. E gente precisa de encantamento. E o encantamento faz a diferença. Então é nesse mundo mágico da leitura, nesse universo da natureza que eu estou aqui mais uma vez agradecendo essa oportunidade e dizendo que estou aí à disposição. Em especial aos professores, aos educadores, às pessoas que lidam com gente, porque o meu mundo é exatamente esse, ajudar a transformar vidas para que a pessoa viva com mais leveza e com mais tranquilidade. Um abraço a todos vocês, um bom encontro e lembranças de contos de fadas. Lembrando que fada é tudo aquilo que faz com que o nosso mundo mágico fique melhor. Beijo a todos vocês e um bom encontro.
pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, um bom dia. Estamos aqui no Congresso Brasileiro de Ciência da Mente, Cérebro e Educação, no Fórum de Empreendedorismo, Inovação e Saúde. E a gente vai fazer agora uma tábua temática falando sobre ambiente de inovação e cultura empreendedora nos espaços de formação e desenvolvimento profissional. Eu me chamo Júnior Rodrigues, atualmente eu atuo como Head de Agilidade e Operações na iLab do Brasil, sou professor de pós-graduação na PUC Minas, no BBI de Chicago, tenho atuação aí na jornada colaborativa, inclusive o nosso convidado aqui, ele também é o nosso líder da jornada colaborativa, além de ser fundador e organizador do Conagile e ter algumas atuações aí como mentor e participando aí do mercado de startups e inovação também. Bom, e aí chamando agora o nosso convidado, nosso amigo, Antônio Muniz, para ele se apresentar e a gente começar o nosso bate-papo aí. Vamos lá? Muniz está aí? Opa. Fala, Júnior. Tudo bem? Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Prazer aqui a gente estar junto, né? Dá um alô pro pessoal aí, se apresenta, por favor. Legal, Júnior. Bom dia para todo mundo que está ao vivo aí. Um prazer estar aqui com vocês. Eu, atualmente, como o Júnior falou, sou líder da jornada colaborativa, trabalho com agilidade, com tecnologia. E nas horas vagas, né, Júnior, a gente escreve um montão de livros aí para compartilhar conteúdo, que é o objetivo também aqui desse nosso bate-papo. É um prazer estar aqui. Estou aí à disposição, meu amigo. É interessante, né, você falar isso, Muniz, que né, a questão de compartilhar conteúdo, da gente transformar vidas, ajudar pessoas. E o nosso tema aqui é exatamente sobre isso, né? A gente está falando sobre a inovação em espaços de formação e desenvolvimento profissional. Você que é professor já há muitos anos, né? Eu também, que já dou aula em várias áreas, fazendo workshop e tanto em graduação, pós-graduação também treinando pessoas, né? Desenvolvendo pessoas. E isso acho que tem muito a ver com esse papo aqui, esse tema tem muito a ver com aquilo que mexe com o nosso propósito, né, Muniz? Que é justamente compartilhar conteúdo, compartilhar, seja por meio de palestras, por meio de livros, como você mencionou, para que a gente possa transformar vidas. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, sobre esse propósito, né, a importância disso para que a gente possa compartilhar, através do compartilhamento de conteúdo, ajudar pessoas, transformar vidas. Eu acho que isso é muito importante no papel do educador, do instrutor, do facilitador, né, Muniz? Excelente, Júnior. E isso é importante destacar, né, o quanto que, no momento que a gente vive, isso ainda é mais importante, né? A gente sabe, a gente lembra, né, Júnior, dos professores que fizeram parte da nossa vida e que fizeram a diferença, né? A gente deve lembrar aí aqueles que nos marcaram. Só que antes, né, Júnior, a gente tinha aí uma validade para estudar, né? Um tempo, fazia faculdade, teve um tempo, né, que fazia faculdade era o rei. Aí depois veio o mestrado, doutorado, e aí a pessoa, ela, em algum momento, aposentava a chuteira, aposentava não, a caneta, né, o lápis, e achava que estava tudo bem. E no momento que a gente vive, né, Júlio, se torna mais importante ainda o educador, né, porque a gente está em constante evolução, né, o mundo está muito mais complexo, está muito mais veloz, e a gente precisa de verdade se atualizar continuamente. E eu até acredito, né, Júnior, que, lógico, o educador tem um papel fundamental, nós que somos professores, mas eu considero que todos nós, a partir de hoje, devemos assumir esse protagonismo na nossa carreira, tanto de aprender continuamente, mas quanto ensinar o que a gente aprende, né, Júnior? Porque você deve perceber muito bem o quanto a gente aprende quando a gente ensina, né? A gente reflete, porque para a gente ensinar alguma coisa a alguém, a gente tem que ter repertório e a gente tem que se dedicar a se atualizar também. Então, eu acho que é muito legal isso. Todo profissional, a partir de hoje, eu considero que todo profissional é um educador, né? É um educador de si próprio e a gente precisa compartilhar isso com o mundo, né? Então, o livro, esse evento incrível aqui, ele serve para isso, né, meu amigo? Exatamente. Esses momentos, essas oportunidades para a gente poder compartilhar, para que a gente traga realmente insight. E eu lembro muito bem de um ponto que você fala ali, que quando foi a sua virada, né, Muniz? A importância do compartilhamento de conteúdo, porque às vezes um clique
né, que você, de algo que você ouve em uma palestra, às vezes, de um bate-papo como esse de 30, 40 minutos, 1 hora, aquilo ali pode mudar, transformar a sua vida, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas se preocupam muito só com uma formação ali formal, né? Fazer alguma graduação, ou até mesmo um curso, mas pensam que aquilo ali é que de fato vai ser preponderante, não que não seja importante, eu não estou dizendo isso, mas que vai ser preponderante para que ela tenha essa transformação na vida dela. Mas às vezes um conteúdo curto, né, algo ali mais objetivo, pode dar esse clique e fazer com que ela transforme a vida, né, Maurício? Legal, legal. Essa questão do clique aí, né? Até eu estava lendo aí o nosso livro aí que você participou brilhantemente, esse aqui, né? Jornada Colaborativa, que ele fala da nossa história, né, cara? E eu estava lendo esses dias, é engraçado, né, Júnior, que a gente escreve, sai da nossa cabeça, mas a gente não sabe os detalhes todos, né? Aí eu estava lendo esses dias e eu estava lembrando o seguinte, cara, né? Eu queria deixar essa mensagem para todo mundo que está assistindo. Às vezes está tão distante um sonho nosso, né, Júnior? Essa questão do clique, olha que interessante. Quando eu terminei o mestrado em 2007, eu achei que eu ia aposentar, né? Aposentar as chuteiras. Eu falei, fazer mestrado, e terminei entre 2007 lá, 2006, terminei o mestrado e falei, para mim estava bom, né? Porque eu dava aula em graduação e eu, como trabalho em empresa como você, né, Júnior, eu achei que eu não teria condição de fazer o doutorado. E eu falei, investir 4, 5 anos de doutorado não é para mim. Pensei, né? Porque para terminar o mestrado foi muito difícil, Júnior, porque eu trabalhava em empresa, dava aula em faculdade e ainda fazia o mestrado, cara, foi dureza. O que aconteceu? Quando eu terminei o mestrado, eu tinha um sonho de escrever um livro. Então, olha isso. 2007, eu cheguei a conversar com a editora, cheguei a pensar em 2, 3 livros, mas fiquei 10 anos, né, com esse sonho congelado. E aí, em 2017, voltou essa vontade minha, esse clique aí, vou escrever o livro. Aí, defini o livro em tecnologia, né, DevOps, que você conhece, e defini a estrutura toda. Estava trabalhando com isso e eu me desafio muito. Eu acho que a mensagem nossa tem que ser essa também, né, Júnior? A gente tem que se desafiar constantemente. Eu me desafiei porque eu fui trabalhar com esse assunto na empresa, era um assunto novo, né, DevOps, é um assunto mais recente. Eu falei, eu vou me desafiar de mergulhar, comprei mais de 10 livros, estudei, pratiquei e falei, agora eu vou escrever o meu. E aí escrevi 3 capítulos, estava indo bem, chamei um amigo para fazer comigo, travei, cara. Travei, você vê, depois de 10 anos, o sonho estava sendo concretizado e travei, né? E aí, chegou uma hora que eu falei, caramba, não vai sair, vou fazer uma palestra lá na PUC Minas, que você também conhece. E lá, olha que interessante, essa questão, Júnior, que você falou, o quanto, quando a gente junta a inteligência coletiva, as coisas acontecem, vem insights. Aí eu, terminando a palestra lá, Júnior, eu senti uma receptividade muito boa nesse evento presencial, né? A gente sente uma falta enorme. Então, em 2018, fui fazer essa palestra lá na PUC Minas. Quando eu terminei, veio uma galera conversar comigo, né? Então, você que está assistindo ao vivo aqui, pode colocar perguntas para mim e para o Júnior, porque a gente gosta dessa interação. E aí, Júnior, olha que legal. Quando veio essa galera conversar comigo, eu estava lá com o meu amigo Rodrigo Santos, e aí eu falei, umas 20, 30 pessoas perguntando, falando, querendo saber mais sobre o assunto que eu falei lá, que foi de tecnologia, gestão de mudanças. E aí me deu um clique, cara. Eu falei, caramba, olha que legal. Se tem pessoas interessadas, eu comecei a chamar, Júnior. Lá na hora, não planejei nada, cara. Foi o clique que você falou. Chamei um, chamei outro, fiz um grupo na hora no WhatsApp. E aí começou o primeiro livro. E aí, comparando esse clique do primeiro livro na empresa, que é a história que você conhece bem, uma palestra que eu assisti lá na Sul América, onde eu trabalho atualmente, o nosso vice-presidente, que era diretor na época, ele me deu uns cliques assim, eu falei, caramba, eu tô parado aqui no tempo, em algumas coisas na minha carreira, eu preciso acordar, porque o bicho tá pegando, né? As coisas estão mudando. Então, eu acho que é isso, né? Quem sabe nessa palestra, nesse evento, quem está assistindo, a gente não pode plantar, né, Júnior, uma semente que vai crescer, que vai frutificar, e eu acho que é muito disso, né? Vários estudos mostram que, diferentemente do passado, em que a gente tinha uma carreira, a gente trabalhava 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Agora não. A gente pode ter N carreiras. Nós mesmos, né, Júnior? A gente é professor,
trabalha em empresa, a gente escreve livro, a gente faz workshop, a gente é podcast, a gente faz de tudo, né, cara? Então, eu acho que se a gente conseguir plantar essa semente nas pessoas que estão assistindo, eu acho que a gente já ganhou o nosso dia, né, meu amigo? Cara, excelente o que você falou, porque eu extraio bastante coisa, principalmente com relação ao tema que a gente tá puxando aqui, né, que é inovação e empreendedorismo. E o que você disse aí, na verdade, a gente precisa considerar dois aspectos, né, que é a questão da proatividade. Então, a pessoa se lançar, se jogar, para que ela consiga realmente realizar coisas diferentes. E que ela fique buscando conteúdos, se alimentando de conteúdos, para que ela possa, então, ter o repertório, como você mencionou, para que ela possa ter ideias, para que ela possa ter insight. Tem uma frase que é do Linus Pauling, que foi o vencedor do Prêmio Nobel de Química, que ele fala, para se ter uma boa ideia, é preciso ter muitas ideias. Então, por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter um conjunto muito grande de insights, de referências, aquilo ali vai te contribuindo para que você consiga construir algo novo, diferente, na verdade. Porque, na verdade, nada na natureza, nada se forma, tudo se transforma, tudo se copia, né, Muniz? Então, é você pegar e, com base em várias referências, você conseguir construir algo novo. E aí eu acho que, pegando dois ganchos no que você disse, que é a questão de ter que aprender, né? Você tem que estar em busca desse aprendizado. Então, também, tanto com relação a um aprendizado que você teve lá atrás, né, provavelmente você se formou aí na mesma época que eu, aí uns 20 anos, mais ou menos, e você achar que esse conhecimento que você teve na faculdade lá, ou até mesmo no mestrado que você fez depois, eu sei muito bem a dificuldade de fazer um mestrado trabalhando também, que isso vai ser suficiente para que você dali continue fazendo o seu trabalho. Não, o mundo muda o tempo todo, a gente tem que estar sempre em busca de aprendizado. Então, é aquela frase que já virou clichê, né, que é aprender, desaprender e reaprender para que a gente consiga, então, estar em constante evolução, é o lifelong learning, né, você ter a capacidade do aprendizado contínuo. Então, ter essa característica, não achar que aquilo que você aprendeu vai ser suficiente para que você construa a sua carreira e cresça a partir dali. E acho que o outro ponto também é você se abrir para o novo, para experimentar, né, Muniz? E aí, isso eu estou puxando, né, essas características de inovação e empreendedorismo para o empreendedorismo e inovação são imprescindíveis. Porque como que a gente vai empreender algo, como que a gente vai inovar se a gente não se alimenta desse conteúdo, se a gente não está nessa constante evolução, nesse constante aprendizado? Então, vamos começar falando aqui da importância da experimentação para a inovação, né, Muniz? Porque aí a gente está vendo o quadrinho atrás de vocês, são 6, né? São 10 livros, na verdade, que já foram publicados. E inclusive, nesse livro que você mostrou aí a capa, né, que é o Jornada Colaborativa, você fala muito sobre essa questão dos experimentos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa importância, né, Muniz? Porque se a gente não experimentar, a gente não inova, né? Excelente, Júnior. Acho que a palavra-chave que você falou é essa, né? Experimentação. E aí eu queria trazer alguns insights aqui para a galera que está assistindo, que é o seguinte: para experimentar, a gente tem que ter alguns ingredientes, né? Um deles, né, Júnior, é a gente acreditar que a gente é criativo. E aí, durante muitos anos, e ainda hoje, deve ter pessoas que acham que a criatividade é para poucos, né? Porque, assim, criatividade gera inovação, mas antes disso a gente tem que experimentar, que é o que você falou muito bem. Então, eu queria colocar aqui alguns pontos. Em algum momento no passado, e ainda em algumas empresas acontece isso, a gente era tratado como uma máquina, né? A gente era tratado nas empresas como um robô, e a gente contratava, e entre empresas que contratam ainda mão de obra, né? Esse termo vem daí. A gente contratava o músculo das pessoas. Só que o paradigma mudou porque essa parte manual, o robô faz melhor do que a gente, né? Então, olha a importância da experimentação no sentido de a gente quebrar coisas que a gente fazia de um jeito e a gente pode mudar. Então, deixa eu trazer alguns elementos aqui, Júnior, que antecedem a experimentação, porque é muito importante a experimentação. E ela também simplifica, né? Porque a gente não precisa ter o plano perfeito, né, Júnior? A gente trabalha muito com
essa questão de agilidade, e tem a ver com inovação, com empreendedorismo e com inovação, que é assim, a gente tem que admitir o seguinte: nós somos melhores quando nós fazemos coisas humanas. A gente até faz coisa de robô, né? A gente faz coisa repetitiva. E a gente fez muito tempo, né? Se a gente pegar aí, quem quiser não assistiu ainda o filme Tempos Modernos, né? Que é um clássico da administração, né, Júnior? Só colocar no YouTube, não agora, né? Agora você está assistindo a gente aqui, depois vai lá no YouTube e coloca lá, Tempos Modernos. Esse filme, olha que interessante, ele foi escrito pelo Charlie Chaplin, ele foi dirigido pelo Charlie Chaplin, ele foi estrelado, né, pelo Charlie Chaplin, em 1936. E esse filme, né, Júnior, ele colocava uma sátira, que o Charlie Chaplin ficava o dia inteiro só apertando o parafuso, o dia inteiro. Porque era isso que as empresas contratavam lá no início, né? Com a Revolução Industrial, a gente contratava mão de obra. A gente não contratava a cabeça das pessoas, né? Poucos usavam o cérebro, né? Porque a gente precisava de aperto de parafuso. E isso, ao longo dos anos, se perpetuou, né? E aí, a gente colocou na cabeça de que só meia dúzia de pessoas precisam ser criativas na empresa. E aí, a gente foi podando as pessoas. A escola poda, nós, como pais, às vezes não percebemos e podamos, e a sociedade como um todo. Muito bem. Então, para experimentar, a gente tem que colocar na cabeça assim, nós somos criativos. E somos mesmo, né? Todos nós somos. Alguns com mais repertório, outros com menos. E aí que entra, né, Júlio, a tua pergunta muito boa da experimentação. Não queiram fazer de uma hora para outra tudo de uma vez, né? A gente precisa praticar. O nosso cérebro é um músculo de verdade, né? Ele precisa ser incentivado, ele precisa praticar as coisas. Então, eu acredito fortemente, Júnior, que quando a gente experimenta algo novo, a gente está treinando o nosso cérebro para desenvolver mais criatividade, e quanto mais criatividade, a gente tem condição de inovar. E aí você falou muito bem que a inovação, nada se cria, né? Tem a lei lá do Lavoisier, e trazendo isso para a criatividade, tem um termo que a gente fala que é combinatividade, né? A gente não precisa criar nada novo, a gente precisa combinar. Eu combino uma coisa aqui com outra coisa ali. Essa combinação nova, ela traz inovação. Aí a inovação, ela precisa ter que ser colocada em prática também, né, Júnior? Porque se eu ficar só nas ideias aqui, por exemplo, no nosso livro mesmo, nos nossos livros, nos eventos, eu podia ter ficado nas ideias, não, vou fazer, e nunca sair, né? Então, não adianta a gente ter as ideias boas se a gente não coloca em prática. Mas também a gente nem sempre vai ter nas empresas, né, Júnior, um ambiente propício a colocar todas as ideias em prática. E aí entra a experimentação. O que a gente faz? Pega um pedacinho daquela parada, coloca em prática, colhe o resultado, aprende, aí faz de novo. Então, eu acredito fortemente nisso, e aí até a jornada colaborativa foi isso, né? Vamos pensar que 2 anos atrás, né, Júnior? 3 anos atrás, eu pensei assim, será que essas pessoas me ajudariam a escrever capítulos naquilo que elas conhecem? Foi uma hipótese, né? Porque a experimentação vem das hipóteses. Então, eu tive essa hipótese na minha cabeça. Peraí. Aí eu tive que ter coragem. Porque, assim, agora é fácil falar. Imagina na hora, Júnior, assim, eu sou do Rio de Janeiro, assim como você, né? Eu estava lá em BH, em setembro de 2018, e olha que interessante, eu já dava aula em faculdade há 10 anos, mas eu nunca tinha feito palestra. Olha isso. Foi minha primeira palestra, cara. Setembro de 2018. Eu já tinha feito uma palestra na faculdade, né? Foi um evento lá de tecnologia, mas assim, palestra mesmo, eu nunca... Então, imagina, eu cheguei lá em BH, não conhecia ninguém, conhecia um ou outro de LinkedIn, que a gente posta muito no LinkedIn, né, Júlio? Eu conheci um ou outro, cheguei lá, dei a minha cara, fui falar de DevOps, tecnologia, agilidade, falei, a receptividade das pessoas foi tão alta, foi tão grande, que eu falei, aí eu tive coragem. Então, eu acho assim, pensando na experimentação, eu queria ligar, né, Júnior? Você gosta muito do tema de liderança também, o quanto, quando a gente tem um ambiente propício, a criatividade vem, a coragem vem, e aí a inovação vem, né? Então, nesse caso, imagina, se lá nessa palestra que eu fiz em BH, foi na PUC Minas, se eu não tivesse sido tão bem recebido, talvez, olha que loucura, né? Talvez eu tinha falado, esse negócio de palestra não é para mim, não.
Foi a primeira que eu fiz. Eu dava aula em faculdade, mas é uma turma menor, né? 40, 50 alunos. Lá tinham quase 200 pessoas. Então, a receptividade do pessoal lá em BH foi ótima. Opa! Aí eu fiquei animado. Aí tive a coragem. Olha só, você não quer escrever o capítulo comigo, não? E um em um. Aí, beleza. Nem tudo são flores, né, Júnior? Eu queria fechar aqui para passar a palavra para você o seguinte. Na teoria, todo mundo vai. Na prática, quem vai se destaca. Então, deixa eu dar um exemplo. No dia lá, Júnior, 60 pessoas aceitaram escrever o livro DevOps, 60. Eu peguei o telefone, fiz na hora o zap, cara, e fui botando. Na verdade, esse amigo meu, Rodrigo, ele criou um link lá do WhatsApp, colocou na parede, o pessoal foi entrando, fazer o QR Code. 60 pessoas. Dessas 60, de BH, umas 10 devem ter ficado até o final. Então, imagina, tinha 200 pessoas na palestra. É filtro, a nossa vida é feita de filtro, né, Júnior? Né? Tinha 200 pessoas na palestra, eu convidei. Umas 60 entraram no grupo. Umas 10, no máximo, terminaram. O que eu fiz, então? Aí eu tive a coragem de arriscar segundo experimento. Falando do experimento aí, até foi a tua pergunta. Eu comecei a chamar pessoas pelo LinkedIn. Eu falei, se lá em BH, que ninguém me conhecia, aceitaram, eu vou começar a chamar pelo LinkedIn. Aí eu comecei a chamar também amigos de trabalho, gente que eu tinha estudado comigo, enfim. Eu devo ter chamado aí de 200 a 300 pessoas. No final das contas, 33 ficaram até o final. Então, eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de inovação, empreendedorismo, a gente tem que ter claro o seguinte, pessoal, nem todas as ideias vão virar realidade, tudo bem, faz parte do processo. Nem todo mundo que você convidar para a sua empresa, nem todo mundo que você convidar para a sua ideia vai até o final e tudo bem. Existem vários imprevistos, existem situações, existem interesses, às vezes, ocultos, né, que a pessoa fala que vai, mas não vai, e tudo bem. Eu acho que é um aprendizado, e eu cresci muito, Júnior, com isso, porque no passado, você imagina o seguinte, você é líder de vários livros nossos, né? Você faz o papel que eu experimentei lá atrás, tudo da minha cabeça, e eu me estressava muito, porque era o meu sonho, lembra lá? O meu sonho era ter um livro. E eu estava tão empolgado que eu não aceitava, às vezes, as pessoas não responderem uma mensagem, ficar uma semana sem responder. Cara, eu ficava louco, a vontade era sacudir, falar, você não se comprometeu. E hoje eu vejo, foi engraçado, ontem eu fiz uma reunião com a Bárbara, que é líder de um dos livros nossos, e o pessoal demorando a responder. Eu falei, Bárbara, eu já passei por isso, respira fundo, vai com quem vai. Então, acho que, fechando aqui essa questão da experimentação, a gente tem que saber que nem tudo vai acontecer como a gente planejou, e faz parte, a gente tem que aprender com o resultado concreto, porque uma coisa, a ideia está na cabeça. Na cabeça é o mundo perfeito, né, Júnior? Quando a gente vai para o campo de batalha, para o jogo, é aí que a gente vê o resultado real. A pessoa que falou que ia fazer, ela não faz, por vários motivos. E, às vezes, a gente descobre pessoas, né, Júnior, que aparecem na nossa jornada, que fazem muito mais do que tu pensou. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Então, assim, fechando aqui, experimentação. Aproveita, pessoal. Acabou aquele plano perfeito que a gente ficava meses planejando. Tem uma ideia, coloque em prática. Pega feedback, ajusta a ideia e vai melhorando. Eu acho que o caminho é esse. E um exemplo bom é você, né, Júnior? Você vê, você entrou... Olha o meu sonho no início. Quem participou do primeiro livro, sabe o que eu pensava, Júnior? Que as 33 pessoas que foram até o final, elas continuariam nesse movimento até hoje. E olha que interessante, dessas 33, deve ter aí umas 5 a 10 mais comprometidas. O que eu tive que fazer? Buscar novos talentos. E você, cara, foi uma pessoa que me surpreendeu positivamente, porque você tem todo o compromisso do que eu imaginei lá do primeiro livro, e tudo bem. Então, acho que é isso. A gente não pode cobrar a perfeição de ninguém, porque a gente também não é perfeito, né? A gente muda o nosso pensamento. Então, experimentação, cara, eu acho que a chave é essa, né? A gente começa hoje. Quem está assistindo aqui tem uma ideia, coloca hoje em prática alguma coisa da tua ideia, pega o feedback e vai ajustando. Não espera o pronto perfeito, porque não vai chegar nunca, né, Júlio? É isso aí, Moniz. Aí você falou também alguns aspectos aí muito, muito interessantes, e aí principalmente falando em ambientes, né, em espaços de desenvolvimento, de aprendizado, né? A experimentação, ela é essencial para a gente aprender, porque, e aí se a gente remete a
a metodologia científica, né? A gente está falando aqui de trabalhar por hipóteses, como você mencionou, como que a gente vai realizar alguma ação, tomar alguma atitude, crendo que aquilo ali é uma resposta definitiva e certa, correta, 100% garantida. Isso não vai acontecer nunca. A gente só vai saber quando a gente se deparar com a realidade, como você bem colocou. Então, a questão da experimentação eu tive uma ideia, eu formulei uma hipótese, né? Eu acredito que aquilo ali possa funcionar. Agora eu preciso validar, eu preciso testar. E aí entra uma questão também importante que você colocou, que é a questão da coragem, né? Então, essa coragem de poder experimentar, testar coisas novas, isso é super importante. Quando a gente está falando de um ambiente onde as pessoas estão buscando aprender, se desenvolver, testar novas técnicas, novas práticas, tem que ser permitido nesse ambiente que elas consigam fazer isso. Se a gente remonta, né, um pouco o nosso processo educacional, o nosso processo de formação, como a própria palavra já diz, forma a gente, né? Coloca a gente dentro de formas. Então, todo o nosso modelo educacional, social e, inclusive, organizacional, ele foi feito para, como você disse, reproduzir processos. Então, o quão melhor a gente fosse capaz de apertar o parafuso lá, fazer isso com mais eficiência, melhor a gente ia se destacar, seja na nossa escola, dentro da nossa formação, seja no nosso ambiente social, porque também iríamos receber a aprovação das pessoas que estavam ali, né, no nosso meio, como também, principalmente na nossa organização, onde ali o nosso chefe ia falar, caramba, que legal, o cara é super eficiente, ele aperta o parafuso cada dia melhor. Ele apertava 20, agora está apertando 30, daqui a pouco 100. E assim vai. Então, a busca, né, se a gente olha realmente o nosso modelo educacional, social e organizacional, ele realmente é feito para isso. E aí, com isso, Muniz, foi fazendo com que a gente fosse perdendo a nossa criatividade. Por quê? Porque quem passa na escola, quem é aprovado na sociedade, quem é aprovado dentro da organização, não é o cara que tem ideia boa, não é o cara que chega lá e fala, pô, vamos testar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Não, peraí, ó, o negócio sempre funcionou desse jeito, sempre deu certo assim, vamos continuar fazendo assim e cada vez melhor dessa forma, né? E quem passava de ano na escola, quem era aprovado, tomava 10 lá, era o carinha que chegava na prova e escrevia exatamente a mesma coisa que o professor ensinava dentro de sala de aula. Então, a nossa criatividade ela foi morrendo, Muniz. Ela foi sendo tolhida desde dos primórdios ali da nossa educação. Inclusive, tem pesquisas que dizem, né? Se você pega uma criança de 5 anos, de 10 e de 15, a capacidade de criar, de ter ideias de uma criança de 5 anos chega a 200 ideias por hora, enfim, agora eu não lembro exatamente o parâmetro. Quando você chega na de 10 anos, cai para 100. Quando você chega na de 15, cai para 50. Né? E aí, falando da sociedade especificamente, né, o comportamento que se espera que a sociedade desenha como padrão, como correto para um menino, uma menina, né, que diz o seguinte, ó, não fala isso, não se comporta assim, não age assim, porque isso não é bacana para um mocinho, para uma mocinha. Então, também, quando o jovem, a criança, ela começa a se desenvolver e entrar na sociedade, então também ela é tolhida no seu comportamento. Então, todo esse processo foi matando a nossa criatividade, porque não é a pessoa, não são as ideias boas que prevalecem, que permanecem, sim a sua capacidade de reproduzir processo, de fazer igual e cada vez melhor aquilo que já era feito antes. Então, esse ambiente que veio sendo construído muito por conta, e aí fazendo, claro, uma análise mais profunda, né, Muniz? Se o nosso modelo industrial, organizacional, ele é assim, as pessoas que vão ser formadas na sociedade têm que seguir esse modelo, né? Então, não tem como o nosso modelo educacional ser diferente disso, né? Agora, a partir do momento onde se entende que a inovação ela é imprescindível, cada vez mais preponderante, para que as empresas elas consigam permanecer vivas no mercado, o modelo educacional ele começa a mudar. Então, você vê escolas que já começam a atuar com um modelo mais diferente, que permitem a criatividade. Por exemplo, no Japão, embora seja uma cultura extremamente disciplinada, né, que realmente é bem regulada,
mas ali não prevalece somente a questão da prova, de você reproduzir o processo. Empresas como Google, por exemplo, já não consideram como pré-requisito você ter um diploma de faculdade, por exemplo. Inclusive, eles criaram o seu próprio programa de formação lá, objetivo, né? Eles criaram, inclusive, recentemente, aí uma academia, que eles chamam, com 3 formações que são as que estão mais em alta no mercado. Ciência de dados, UX e gestão de projetos, por exemplo. E o cara passa 6 meses só estudando aquilo ali e o cara sai dali formado, preparado para atuar naquilo, que é o que o mercado quer, de forma objetiva. Então, você vê que os modelos educacionais, eles também já estão se adaptando. Por quê? Porque as organizações se deram conta de que elas precisam de pessoas inovadoras. E para inovar, a pessoa precisa criar, a pessoa precisa ter a sua mente aberta. E aí, falando do sistema de gestão, Muniz, é importante que a gente considere que para a inovação poder acontecer, a gente precisa ter um ambiente que proporcione a experimentação. E aí, para proporcionar a experimentação, não dá para a gente também seguir um modelo de gestão tradicional, rígido, comando e controle, onde a pessoa não tem liberdade para se expressar. E aí entra aquela pesquisa que ficou muito famosa na Google, o Projeto Aristóteles, onde eles demonstram lá, com quase 180 times que foram pesquisados, que para se alcançar melhores resultados, para se produzir mais, é essencial que a gente tenha um ambiente onde as pessoas se sintam parte, se sintam felizes. Então, para elas se sentirem felizes, o que é necessário? A colaboração, que é a essência do que a gente está falando aqui, da jornada colaborativa, da inteligência coletiva, e um ambiente de segurança psicológica. Então, as pessoas precisam ter um ambiente onde elas possam se expressar, onde elas possam dar ideias, onde elas possam ser elas mesmas, onde elas possam contribuir e elas sejam ouvidas. Sem isso, a gente não vai ter inovação de fato. E aí entra um outro, né, pavimentando esse caminho, obviamente, tendo a liderança, como a gente sempre gosta de falar, né, Muniz, como o pavimentador desse caminho para que as pessoas possam brilhar, entra, então, aí sim, a característica do indivíduo, dele poder se jogar, dele poder se colocar, dele ter proatividade, de aí sim, dado esse ambiente, dando essas condições para que a pessoa possa experimentar, ele ter essa característica de ser um intraempreendedor. É ele realmente buscar realizar as coisas e não simplesmente ficar esperando ali de forma reativa a ordem chegar, a demanda chegar para que ele possa realizar. E sim ele correr atrás. E aí ele desenvolver essa característica de ser um empreendedor. Independentemente dele estar num ambiente educacional, de formação, dele estar dentro de uma organização, ou até mesmo ele buscando realizar o seu próprio empreendimento, né, Muniz? Essa característica, ela é essencial para qualquer tipo de profissional dentro das organizações. Um cara que ele busca empreender novas ideias. E aí, falando um pouquinho dessa característica de empreendedor, o que você considera mais importante, Muniz, para que as ideias, então, elas possam ser colocadas em prática? Legal, Júnior. Eu estava aqui prestando atenção no que você falou. Tem muita coisa bacana, né, da gente conectar, que é assim. A gente, quando vivia num mundo mais previsível, né, Júnior, tinha lá uma separação, né? Funcionário, vai trabalhar em empresa, e empreendedor, empresário, né? São classes que, às vezes, são opostas, né? Brigam, tal, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente, às vezes, demoniza, né? Empresário, empreendedor, acha que quem tem dinheiro é desonesto. A gente tem um pouco dessa cultura, infelizmente, né? Mas tem muita gente honesta nesse país, gerando empregos, né, cara? Então, essa questão do empreendedorismo é fundamental. E agora, mais fortemente, a gente fala muito do intraempreendedorismo. Então, eu acho que vale muito, né, Júnior, falando em experimentar e tal. Por que não? Você que trabalha em empresa hoje, né? Você que está nos assistindo aqui, pensa nisso. Você não precisa ter uma empresa para você ter a atitude de dono. Mas não é dono da empresa que você tem que saber tudo que... Não, você não precisa saber de todas as estratégias. Você tem que saber que você é dono do resultado que você entrega, né? E aí a inovação, e aí essa questão da atitude de fazer as coisas, elas vão estar impregnadas em você. E aí eu brinco, Júnior, esse negócio do intraempreendedor é muito bom, porque você experimenta com o dinheiro dos outros. Olha que beleza isso, né? Por que não, né? Em vez de cruzar o braço, não, eu faço o que meu chefe manda e tá bom. Não, porque se você praticar
se a gente pratica ideias diferentes na empresa que a gente está, você está praticando o músculo do intraempreendedorismo, que depois vira empreendedorismo. Então, eu acho que vale muito isso. Agora, pensando na atitude, na habilidade que você falou, Júnior, eu acho que o principal é realmente arriscar. Porque, assim, fazer o arroz com feijão não é arriscado, né? É mole. Mas fazer arroz com feijão, tudo bem. Agora, no passado, fazer o arroz com feijão, que é o apertar parafuso, que é fazer as atividades de maneira repetitiva, era até esperado. E o chefe, ele gostava disso, né, Júnior? Ele gostava que as pessoas não trouxessem o cérebro para a empresa. Por quê? Precisava de apertador de parafuso. Agora, não. O mundo está tão complexo que o chefe sozinho, ou o executivo sozinho, ele não consegue pensar em todos os aspectos de um serviço inovador, de um produto inovador. Ele precisa, justamente o que você falou, né, da inteligência coletiva, a gente precisa somar, colocar no liquidificador novas ideias, bater isso e vai sair um suco melhor, né? Vai sair uma coisa melhor. E aí, eu acredito fortemente que as pessoas que têm mais coragem, elas se destacam. Por quê? Porque arriscar, a gente vai tentar 100 vezes para acertar uma. Mas quando acerta uma, uau! Você falou do Google, né, Júnior? Eles têm lá uma prática também de deixar um horário livre para as pessoas trabalharem, se fala em 10 a 20% do tempo, né? Para eles trabalharem naquilo que eles acham interessante para a empresa como um todo, não só para o departamento deles. E saiu ideias incríveis, né? O próprio Gmail, ele saiu disso, né? Um tempo ocioso do time. E é interessante, você falou da eficiência, né, Júnior, de apertar mais parafuso. Antigamente, o chefe tradicional, ele ficava olhando, né, no presencial, se as pessoas estavam trabalhando, estavam lá digitando, mexendo. Se alguém parasse e ficasse conversando, o chefe ele já ficava preocupado, né, que não estava sendo produtivo. Imagina nessa pandemia, o chefe que não está vendo ninguém. Esse cara deve estar enlouquecido, deve estar pirado nessa brincadeira que eu faço do chefe pira. Então, eu acho assim, dando aqui elementos mais concretos. Arrisca. Vamos arriscar. E aí, vou dar o meu exemplo, Júnior, porque derrota ninguém conta. No livro DevOps, cara, eu chamei o meu chefe na época, né, o meu executivo, o superintendente executivo, para escrever o prefácio do livro. Olha a maluquice, eu pensando depois, eu falei, cara, porque assim, chegou no último momento, Júnior, que eu achei que o livro não ia sair mais. Porque, imagina, um montão de gente entrou, muita gente não entregava, muita gente sumiu do mapa. Tem gente, Júnior, vou falar aqui, desabafar ao vivo, tem 2 pessoas que elas sumiram, não falaram, a brincadeira em tecnologia a gente fala assim, vê se não é assim, Júnior, tá pronto, só falta testar, a gente usa esse negócio, né? Teve uma pessoa que ela mandou, eu tenho a mensagem no WhatsApp até hoje, que ela mandou assim, Muniz, o meu capítulo tá pronto, só falta entregar. Vai fazer 3 anos, Júnior, eu tô esperando até hoje o capítulo, a pessoa sumiu, e eu pensei até, a pessoa teve um problema e tal, e a pessoa postando no LinkedIn, cara, porque as redes sociais deduram, né, Júnior? Às vezes a pessoa não te responde, é engraçado isso pra caramba. A pessoa não te responde e tá lá postando no LinkedIn todo dia. Mas então a pessoa tá viva, né? Pô, será que ela não podia responder? Então, assim, eu me frustrei. Assim, agora, para quem olha a nossa história, né, Júnior? Você viveu um pouco também das dificuldades aí como líder de livro. A gente sabe que tem muita ralação, muito cansativo, a gente se aborrece. Quem vê só a vitória, isso eu também queria falar, quem vê, assim, hoje, a jornada colaborativa que ela é, né? A gente já doou R$250 mil para instituições, pô, a gente já juntou mais de 10 mil pessoas em eventos, cara, é lindo demais, a gente fez muita amizade, nós dois mesmos, né? A gente se aproximou fortemente em função da jornada colaborativa. Então, quem olha só as vitórias, acha que é muito fácil, ou, o pior, quem olha as vitórias de um Google, ou do nosso caso da jornada aqui, ou de qualquer outra iniciativa, acha que só vale quando dá certo, e aí é um erro. Eu queria falar sobre a experimentação, sobre a questão do intraempreendedorismo e empreendedorismo, a gente só olha o que deu certo, e os casos que não deram certo, né? Quanta coisa a gente sonhou junto, né, Júnior, na jornada ou na nossa carreira, não deu certo. E aí é um perigo para quem vai começar uma coisa, dá errado uma coisa, aí já desiste, né? E aí é um erro, né? Tem um termo que a gente fala assim, a gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco dos outros, né? Tem muito disso. Então, a gente pega aqui,
Se a gente for no melhor restaurante, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem lá o Copacabana Palace, né, Júnior? Você já deve ter ido, você é um cara do dinheiro. Eu nunca fui, né, almoçar lá. Deve ser caro, né, Júnior? Sei lá, R$ 1.000 para 2 pessoas. Sei lá, tô dando chute. Lindo. Agora vai lá na cozinha do Copacabana Palace. Deve ser uma bagunça, né, Júnior? Já foram lá uma vez e encontraram produto vencido, cara. Eles foram multados. Então, assim, quem vê o Copacabana Palace, uau, né? Presidente de empresa, vai todo mundo lá. Agora vai na cozinha deles. Tem derrota, tem bagunça. Mas a gente compara, imagina quem tem um restaurante, o nosso restaurante com o Copacabana Palace. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Eu acho que a dica aí já deve estar indo para a nossa reta final, a gente se empolga aqui, né, Júnior? Queria falar o seguinte, deixar uma mensagem já, antes que eu me esqueça do seguinte, pessoal, faça, respeite a sua jornada, respeite os seus resultados, não se compara o seu com os outros, você não sabe o que os outros passaram, né? Quem vê agora a jornada colaborativa não sabe, Júnior, eu até coloquei lá no livro, teve dia que eu chorei, cara, eu falei, caraca, não vai dar certo, eu não vou conseguir, porra, eu ficaria, Júnior, como o maluco do LinkedIn, que chama todo mundo e não sai nenhum livro, entendeu? Eu corri esse risco, né? Hoje é uma satisfação a gente ter o que a gente conseguiu construir juntos, né? Muita gente junta. Mas lá atrás, só eu sei que eu sofri, então eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que sofrer calado mesmo, a gente vai sofrer, mas não pode desistir. Pega aí todas as melhores empresas que existem hoje, as startups. Pega o caso do WhatsApp, né, Júnior? Eu li a história desses caras, que eu uso até nas minhas aulas e palestras. Esses caras quase desistiram. Eles não tinham dinheiro para nada. Pô, o Facebook pagou uma grana lá para eles, né? Por quê? Porque deu sucesso. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui. Não desanime na primeira derrota. Todas as vitórias têm várias derrotas. É o seguinte, você pode ter 100 vezes erros. Basta um sucesso, né, Júnior? Basta um, né? Acerta um, já valeu, né? Erra 99, acerta um, já valeu. Você já é vitorioso. Então, pensa nisso. E comece praticando tudo que a gente está falando aqui, pessoal. Na sua empresa hoje, tem um pouco mais de coragem. E aí você vai pegar a prática. Daqui a pouco, quem sabe, você está abrindo a sua empresa, está sendo um empreendedor, dando emprego para outras pessoas, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né, esse momento aqui, já que eu estou com o meu grande amigo Júnior, estou abrindo aqui um montão de coisa que nem sempre eu falo. Vai que é tua, meu amigo, eu me empolguei aqui. Ok, isso é ótimo. E é exatamente isso que a gente precisa ouvir. Acho que é uma das características principais quando a gente fala de empreendedor, né, de empreendedorismo, é essa. É não desistir. A gente fala muito sobre antifragilidade, né, Muniz, que é um conceito lá do Nassim Taleb, que ele vai além da resiliência, né? Que a resiliência, ele consegue resistir ao caos, ao impacto, à desordem e consegue voltar ao seu estado anterior, seu estado original. Mas quando a gente está falando da antifragilidade, é aquele que pega aquela bagunça, aquela desordem, aquele caos e consegue aprender e evoluir e se sair até melhor do que ele estava originalmente. Então, esse comportamento, principalmente quando a gente fala desse mundo de transformações, que a gente está falando de um mundo que muda o tempo todo, então aquilo que você aprendeu há um ano atrás, há 2 anos atrás, cara, você já precisa desaprender e reaprender algo novo. É claro que quando a gente fala de desaprender, não é necessariamente você jogar fora, não é isso. É manter aquilo que faz sentido, aquilo que faz bom e dar espaço para que novas coisas sejam aprendidas, mas ter essa capacidade de evoluir, né, durante um processo, principalmente um processo drástico ali, de caos, de problema, de dificuldade, como você mencionou, isso é essencial para que você consiga evoluir, para que o empreendedor, então, ele desenvolva isso, ele consiga resistir a essas pressões e consiga alcançar resultados até melhores. E você colocou um negócio também bacana sobre a Google, dela disponibilizar esse tempo para que as pessoas possam criar. Então, acho que é isso, é ter esse tempo livre, esse tempo dedicado para você pensar fora da caixa. A gente fala tanto a questão de pensar fora da caixa, né, Muniz? Porque não é simplesmente só pegar e sair da caixa, é jogar a caixa fora. Porque quando você mantém a caixa, de certa forma, você ainda fica meio apegado, você ainda fica preso, você fica olhando para ela como uma referência. Então, é ser capaz de jogar fora aquela caixa e pensar algo totalmente diferente. E falando especificamente aqui do processo de criação, a colaboração, ela é essencial para que a gente realmente consiga criar coisas inovadoras. Por quê? Porque eu gosto muito de dar esse exemplo.
a gente pode olhar um carro e tentar descrever aquele carro, mas se a gente não olhar o carro, né, de forma completa, dar a volta no carro para que a gente consiga descrevê-lo, a gente vai ter uma grande dificuldade de realmente conseguir representar aquele problema de forma correta. E então eu gosto muito de fazer essa analogia. Por quê? Porque se eu colocar o Muniz na ponta dianteira esquerda do carro e pedir para ele descrever o carro, ele vai descrever de uma forma. E eu, que vou estar lá na lateral direita traseira, vou estar descrevendo de uma outra forma. Então vai ser necessário juntar a visão dele com a minha e com mais duas pessoas, pelo menos, para que a gente então consiga transmitir, juntar todas essas visões e a gente consiga transmitir a visão completa daquele problema que a gente está querendo definir. Então, o Design Thinking, ele traz muito isso para a gente, né, Muniz? Que é a gente co-criar, a gente olhar para o problema que a gente quer resolver de fato e não ficar muito apegado à solução. Esse é um problema muito sério que a gente tem, principalmente que a gente, falando de novo do modelo educacional, a gente foi treinado para a gente dar resposta imediata, já dar a solução de cara, e não pensar nas variáveis, não pensar nas opções. E o Design Thinking, que é o pensamento do design, ele traz exatamente isso, né? A reflexão que você precisa fazer sobre um problema. Então, a partir do momento que você identifica um problema, você não parte direto para a solução, não. Você usa da colaboração, e aí tem 3 pilares que eu gosto muito de falar, eu falo isso direto nas nossas lives, que é a colaboração, a empatia e a experimentação, como a gente já mencionou. Então, a gente olhar para um problema, primeiro, entender se há um problema, né? Depois, definir claramente qual é esse problema e garantir que todos estejam alinhados com relação a esse problema. E a partir de então, só aí é que a gente começa a pensar em soluções. E a gente começa a ter várias ideias. Eu dou muito workshop de design sprint e tem uma dinâmica lá que a gente faz que é lista de referências. Cara, eu começo a buscar, eu vou criar uma solução onde eu vou buscar fazer networking, por exemplo. Cara, eu não vou ficar preso a uma premissa, uma restrição, algo que está na minha cabeça sobre como construir aquela solução. Eu vou buscar, por exemplo, aplicativos como o LinkedIn, como o Tinder, como o Facebook, outras soluções que possam me trazer insights, me trazer ideias, que possam me servir de referência, para que aí eu, como eu disse na frase que eu mencionei anteriormente, tendo muitas ideias, eu consiga então ter uma boa ideia para resolver aquele problema. E aí sim, você vai afunilando, vai se enchendo de referências, de repertórios, e aí você afunila, e aí você cria um protótipo, e aí entra a questão da experimentação, né, Muniz? Você cria um protótipo para você validar aquela ideia. Então, também, você mencionou essa frase, que é uma frase, inclusive, do Einstein, que se atribui ao Einstein, né? Que é, eu não errei 99 vezes, né? Eu testei até eu conseguir acertar na 100ª. Então, é a tentativa, é a experimentação, é você validar a ideia com o seu usuário, é você testar, colocar aquela ideia à prova. E aí sim, com esse teste, com essa validação, fazendo com que aquela ideia, aquela hipótese, ela encare a realidade, aí sim você aprenda, você extraia os insumos para que você consiga corrigir. E aí o Lean Startup, por exemplo, ele traz muito esse conceito do ciclo de aprendizagem, né? Que é você ter uma ideia, você construir, você medir os dados daquela construção que você teve ali, daquele MVP, daquele protótipo, e aí com base nisso você aprender. E aí você rodar o ciclo novamente com base naquele aprendizado para que você consiga, então, ajustar aquilo que você construiu e você consiga ir evoluindo e ajustando e evoluindo cada vez mais aquilo que você teve como solução, como ideia de solução no início. E só para finalizar, antes de passar para você, Muniz, para a gente poder fechar nosso papo, lá no Vale do Silício, onde estão ali o celeiro das startups, das organizações exponenciais, eles têm a seguinte frase, né? Fail fast, learn faster, né? Então, fale rápido e aprenda mais rápido ainda e haja em cima daquele aprendizado que você obteve. E eles, quando vão buscar fazer rodada de captação de investidores, se chega lá um startupeiro lá, um empreendedor que nunca teve uma ideia, ou nunca teve uma iniciativa, ou nunca faliu, todas as ideias que ele teve até ali sempre deram certo, a galera lá o grupo de investidores já vai olhar para aquele cara e vai falar, esse aqui quando ele tomar um tombo, ele vai tomar um tombo feio, né? Então, eles privilegiam justamente aqueles empreendedores, startupeiros que
já faliram 1, 2 vezes. Por quê? Porque o aprendizado que eles obtiveram daquela falha, da nossa queda da bicicleta, né, Muniz? Ele é essencial para que a gente, então, aprenda e a gente não cometa aquele erro novamente. Então, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você listasse aqui de forma bem objetiva como, então, que a gente consegue promover a inovação, essa cultura empreendedora nesses espaços de formação e desenvolvimento de pessoas, para que a gente tenha, então, pessoas preparadas para esse ambiente, para esse mercado de trabalho que requer cada vez mais pessoas profissionais, inovadores e empreendedores, Muniz. Legal, Júnior, legal. Tem quanto tempo aí para fechar? Só para eu não... 2 minutos? 5 minutos, né? 5 minutinhos. Então, acho que é o seguinte, ó, vou falar o que eu falo muito na empresa onde eu trabalho e na jornada, Júnior, que é o seguinte: comece com quem quer. Acho que é a principal mensagem que eu aprendi, Júnior, que é, às vezes, o tempo que a gente leva para convencer as pessoas que não querem, que não se animaram ainda com a tua ideia, tu vai gastar uma energia enorme, vai se desgastar, e talvez as pessoas que não querem vão apagar a sua chama, né? Então, eu acho que tem que fazer o contrário. Seja na tua empresa, seja na tua escola, seja você criando uma comunidade. Hoje está muito fácil. Estamos todos a um clique de distância. Então, a minha dica principal aqui, pessoal, atraia pessoas que acreditem na tua ideia. Primeiro ponto. E coloque em prática. Foi o que o Júnior falou. Se é para errar, erra logo, né? Faz. Não fica planejando muito tempo. Porque é engraçado, né, Júnior? Você também trabalhou com gestão de projetos tradicionais igual a mim. A gente tem um repertório, né, sobre isso. E é legal que a gente, no passado, falava assim, não, quanto mais tempo eu planejar, melhor. Hoje é um pouco diferente, né? Quanto mais tempo eu perco planejando, mais perigoso é, porque o mundo pode ter mudado, o contexto mudou. Então, eu acho que é isso. Não planeja muito, não. Tem uma ideia, uma clareza, uma visão de onde você quer chegar, é bom, né? Para você se motivar, mas coloque em prática, faz acontecer. Captura o feedback, aprende. Não queira também acertar de primeira, né? Ninguém acerta de primeira. Os resultados mais incríveis vêm de experimentação. Então, acho que a mensagem final é essa. Começa hoje. Chama um, chama outro. Chama quem você vê que está afim de fazer contigo. Depois, aí vai acontecer uma coisa legal, né, Júnior? As pessoas vão te procurar. O que acontece na jornada. Agora, as pessoas me procuram para lançar livro. Olha que legal isso. E eu não fico triste, não. Eu adoro, porque mostra o quanto quem começou lá atrás está sendo valorizado agora, né? Quem começou comigo lá nos primeiros está sendo valorizado. Tem empresa que nos chama para fazer evento, para lançar livro. Então, acho que é bacana. Pensa nisso, reflete e aplica no seu dia a dia. Qualquer que seja a sua atividade, seja educacional, seja profissional, seja microempreendedor. Talvez aqui, né, Júnior, tem pessoas que estão pensando em abrir o seu negócio. Abra o seu negócio agora. Pequenininho, aprende e vai crescendo aos poucos. Eu acho que crescendo um pouquinho todo dia é melhor do que a gente ficar parado e não fazer nada. Foi um prazer, Júnior, estar com você aqui, meu amigo. Exatamente, meu amigo. Obrigado aí. Acho que é isso, né? É testar, é se jogar, é ter esse comportamento aí realmente de ter a coragem, de se arriscar para que consiga validar a sua ideia, porque é mais importante do que ter uma ideia, do que ter um sonho, do que realmente ter um insight ali sobre uma solução. E até fazendo um parênteses, faço muito mentoria para startup e a gente vê que eles têm, muitas vezes o cara cria um negócio maravilhoso, que ele acha que é a solução de todos os problemas do mundo, mas quando você vai lá e questionar e faz algumas perguntas, você vê que aquela ideia ela não se sustenta. Por quê? Porque ela não tem um problema claro que ela queira resolver. Então, se apega muito mais ao problema que você quer resolver, à visão onde você quer chegar, e nem tanto a solução, porque, como diz o Jeff Bezos, é muito mais importante você ser rígido com a visão e flexível com os detalhes, porque o planejamento ele precisa ser adaptativo, porque o mundo muda o tempo todo e a gente tem que estar preparado. Valeu, pessoal. Obrigado aí, obrigado, Muniz. Foi um excelente papo, espero que vocês tenham curtido. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Júnior. Tchau, tchau.